Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modelagem de dados. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então galera, a gente vai falar sobre a parte de modelagem de dados. Bem, o que é modelar dados? Bem, você imagina o seguinte, você tem ali um cliente que está querendo implementar um sistema, né? E dentro desse sistema vai ter um banco de dados. Bem, você precisa estruturar o que o cliente tem em mente do negócio dele dentro desse modelo, certo? Então, por exemplo, o cliente quer desenvolver um sistema de compra e venda de produtos, né, ou só de venda de algum um e-commerce, alguma coisa. Então você imagina que ali dentro do banco de dados vão ter tabelas, vão ter colunas, né, vão ter relacionamento entre essas tabelas. Então é basicamente o processo de estruturar essas tabelas, de estruturar esse desenho, certo? Que você vai ter ali, que é a modelagem de dados. E essa modelagem de dados existem alguns tipos, né, que a gente vai abordar agora. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar se estiver gostando. E é isso aí, é de graça. Bem, nós temos alguns tipos de modelagem. Primeiramente, a gente tem que entender o que eu acabei de falar, né? Tem a ideia do cliente, ou seja, o negócio. Eu quero que o sistema funcione assim, assim, assado. Bem, o cliente não sabe de modelagem, né? É a gente que está aqui para fazer isso. Não exatamente a gente, tá? O que eu quero dizer com isso é, essa matéria aqui é uma matéria mais de banco de dados, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes de banco de dados aqui, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um curso de banco de dados no futuro, mas não é o objetivo desse curso de conceitos e fundamentos essenciais na área de dados. Aqui é para vocês entenderem as modelagens, tá? Para que vocês quando forem ouvirem falar sobre isso, vocês entendam do que o cliente está falando. E é bom, assim, ter esse conhecimento, né? Aprender ali mais ou menos como é que funciona, para, obviamente, você até auxiliar, né? Você entender todo esse processo é importante, mas não vou aprofundar nisso, tá? Isso é matéria de banco de dados. Outra coisa também que é importante lembrar que geralmente esse tipo de pergunta, né, sobre modelagem, na verdade, tudo isso que eu tenho abordado aqui nos vídeos de conceitos e fundamentos são perguntas que podem ocorrer em algum momento, tá? Em entrevistas, né, de emprego na área de dados, para validar seu conhecimento, pode acontecer de uma pergunta ou outra sobre isso que eu estou falando, sobre esses conceitos e fundamentos, acontecer para validar mesmo se você entende, né, o que está sendo feito ali, do objetivo da vaga. Mas voltando aqui. Então a gente tem a ideia do cliente, e o cliente quer implementar, igual eu falei, ele quer implementar um sistema, por exemplo, do cliente, do e-commerce, e o cliente tem que fazer ali a compra dele, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o modelo conceitual. É um conceito, é basicamente um rascunho, tá? E esse rascunho, logicamente, ele também não precisa ser tão básico, né? Então envolve geralmente o quê? Né? Definição das tabelas, aqui nós temos duas nesse exemplo que eu estou dando, cliente e a tabela compra, né? Identificar quais vão ser as suas colunas, na verdade, só para vocês entenderem. Tabelas são chamadas de entidades e colunas são chamadas de atributos. Então a gente tem aqui as entidades, cliente e compra, e os atributos, né? Que são as colunas. ID cliente, nome, endereço, ID compra, produto, valor. Por exemplo, e aqui está explicando, né, o que acontece entre elas. Cliente realiza uma compra, certo? Esse é o modelo conceitual. Então, ele envolve basicamente isso. Quando a gente passa para um modelo lógico, ele já é mais estruturado, ou seja, ele tem mais detalhes, ela é mais enriquecida em relação ao que nós vamos ver em um banco de dados real, certo? Então, você já vai ter aqui o acréscimo, né, da visualização mesmo do relacionamento aqui, que é um para muitos. Você já vai conseguir identificar os tipos de dados, as tipagens, né? Você já vai conseguir identificar se a coluna é nula ou not null, chaves primárias e chaves estrangeiras. Enfim, você já vai ter um modelo muito mais abrangente, muito mais completo do que vai acontecer de fato dentro do banco de dados. E o modelo físico é basicamente a implementação, tá, do que a gente desenhou em código, né? Então aqui está criando um banco de dados chamado cliente, as colunas, né? Aqui eu dei o exemplo só da tabela de clientes para ficar por causa do espaço que eu tinha aqui, mas basicamente o modelo físico é a implementação, né? Ou seja, é realmente criar esse banco de dados ali através do sistema. Lembrando que aqui a gente está dando o exemplo de um sistema de um banco de dados relacional. Isso aqui pode ser utilizado para outros tipos de bancos de dados também, tá? Aqui só um exemplo porque o banco de dados relacional é o mais utilizado.
E aí é interessante a gente aprender sobre essa questão de OLTP e de OLAP. OLTP é Online Transactions Process e o OLAP é o Online Analytical Process. Ou seja, é o processo que ele é voltado para a parte transacional, que é como um banco de dados relacional, e aqui o processo, né, que é ligado à parte analítica, né, que basicamente é a parte, na verdade, que mais interessa para a gente, tá? Que vai envolver alguns modelos que eu vou estar explicando para vocês agora. Então, entender que o modelo transacional é o banco de dados relacional, ele é mais voltado para escrita, ou seja, ele é mais utilizado para registros, certo? Quando transações bancárias, né? Quando alguém registra alguma coisa, ou ele é construído de uma forma normalizada. Então, ele é feito de uma forma a criar o menor possível nível de redundância. Então, é sempre pensar, para ficar mais fácil, pensar que o OLTP o foco é na escrita no banco e o modelo OLAP, né, o processo de OLAP, ele é mais voltado para o analítico, ou seja, mais voltado para consultas, para a parte da leitura, certo? E basicamente no OLAP nós temos dois modelos, você já deve ter ouvido falar nisso aqui. Star Schema, que é o modelo onde você cria tabelas, certo? Você tem uma tabela fato. O que é a tabela fato? É exatamente onde acontece o histórico, né? Então você tem uma tabela fato de vendas, é onde as vendas estão sendo registradas ali diariamente, né? Então, uma linha de venda, 2 linhas de venda, 3 linhas de venda, etc. E as dimensões é exatamente por qual ótica você quer enxergar aqueles registros. Eu quero entender o comportamento dos clientes. Então, eu tenho uma dimensão com os clientes todos separados de forma única, certo? Para poder eu entender quantos clientes compraram, por exemplo. Eu tenho uma dimensão de produtos, então eu quero entender quantos produtos, um produto X e Y foram vendidos. Tem uma dimensão de UF e estado, né? UF que é o estado e município. Então eu vou entender quantas vendas foram feitas ali dividido por estado e município. Tenho por data e assim por diante. E a gente tem, esse aqui é o modelo mais utilizado, tá? De OLAP. Ele é bem flexível e realmente ele é o mais adequado para a questão de leitura, né? E aí a gente tem o Snowflake, que não é tanto assim utilizado, e ele possui subdimensões. Todos são chamados de dimensões, obviamente, mas eu falo subdimensão para vocês terem um entendimento maior. Então vocês podem ver, né, que é como realmente, né, um bloco de neve tem mais dimensões, dimensão que se liga, né, que se relaciona a outra dimensão. Lembrando que aqui existem relacionamentos, tá, entre essas tabelas. Tá? Esse aqui é só um desenho só para ilustrar, mas todas essas tabelas têm relacionamento. E aqui também todas as tabelas têm relacionamento. Então imagina que, por exemplo, casos de uso, né? Não é muito usual fazer isso, mas acontece. Então, o cliente ele quer separar por algum motivo, né? Na verdade, nem o cliente, né? Mas o responsável ali técnico, a pessoa técnica de dados, achou melhor que, em vez de ter uma dimensão que é só de produto, ele quer uma de produto e subproduto. E por algum motivo ele achou interessante criar esse nível, essa outra dimensão, né? Isso geralmente é utilizado quando você precisa que o modelo fique mais normalizado possível, porque quando você está utilizando o modelo Star Schema, você está usando algo mais desnormalizado, certo? Ou seja, você está usando, você está tendo um maior nível de linhas, até repetições, né? Que não deveriam acontecer, certo? Em alguns casos, tá? Então, mais normalizado é uma tabela mais tabelão, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? E esse é o desnormalizado. E o normalizado é realmente a capacidade de você ali dividir, diminuir essa questão que eu falei, né? De redundância, de repetições, né? Existem formas normais, né? Existem regras. Isso realmente é matéria mais de banco de dados. Igual eu falei, se vocês tiverem interesse, eu posso criar aqui uma playlist, um curso de banco de dados, mas foco
dessa aqui. Aqui é para vocês entenderem exatamente esses modelos, né, o que é modelagem, esses modelos de forma geral e como eles funcionam realmente sem se aprofundar muito neles. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, né, a importância disso, dessa modelagem para dentro na hora da construção, né? Isso que geralmente, né, tanto o Star Schema como o Snowflake, igual eu falei, o Star Schema é muito mais utilizado, ficam ali dentro, por exemplo, do Data Warehouse, tá? Da camada ali já de servir os dados, né? Então, antes de ser consumido, na parte de servir os dados, esses dados geralmente são organizados dessa forma, são modelados dessa forma, tá? Para que tenha vantagens em relação à leitura, processamento, né? E que fique muito mais fácil e organizado para esses dados serem consumidos, né? Gerar valor e etc. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. E é isso aí. Valeu e até a próxima.